Tivemos uma conversa ontem, onde o Dudu veio falar comigo e disse: professor, estou aqui e estou disponível para o jogo. Como vocês leram, e muito bem, um comunicado muito claro do clube, o Departamento de Futebol entendeu, em função de toda esta, vocês quiserem, novela, história, preservar o jogador e esperar que isto se resolvesse. Vamos lá, vamos ouvir o Abel. Como te disse, acho que foi um jogo onde nós entramos muito forte, na minha opinião, e merecedores de marcar primeiro. Depois pode acontecer contingências do jogo e não vou falar sobre a situação da expulsão, porque não é a mim que me cabe. E claro que depois da expulsão a ganhar 1-0, o jogo ficou menos difícil. Mesmo assim, o adversário, ao intervalo, corrigiu os jogadores a preparar já a possível substituição que o treinador do Atlético Mineiro podia fazer, que era tirar um zagueiro e jogar em 4-2-3. Foi isso que fez. Logo no início da segunda parte, os meus jogadores olharam para mim logo a dizer: professor, como tínhamos falado, é assim que eles vêm. Estivemos preparados para isso. Acho que fizemos um jogo inteligente, maduro, corajoso, em casa de um estádio lindíssimo, que eu particularmente gosto da grama. E os nossos jogadores e o Atlético Mineiro merecem bons espetáculos. Infelizmente ou felizmente caiu para o nosso lado, num jogo menos conseguido do nosso adversário e num jogo onde o Palmeiras mostrou toda a sua força coletiva, e é por aí que nós jogamos, e uma coragem de vir a este jogo, discutir o jogo desde o primeiro minuto, e na minha opinião, por tudo que aconteceu durante o jogo, eu acho que fomos uns justos vencedores. Abel, boa noite. Eu queria que você falasse, depois da partida contra o Vasco, falando sobre o Dudu, você disse que havia conversado com o jogador vários dias até a partida de quarta-feira contra o Vasco. E também nessa coletiva você disse que ninguém sairia do Palmeiras a não ser que fosse pelo pagamento de uma multa rescisória. O que aconteceu depois disso, entre a possível saída do Dudu e hoje o fico dele, e como vão ser os próximos dias? Como é que foi o papo que você teve com ele depois de quarta-feira e hoje? Eu imagino que ele, antes de fazer a publicação na rede social, ele teve uma conversa interessante com você. Eu mantenho tudo aquilo que eu digo e que disse. E vocês viram, ainda hoje estávamos com 22 jogadores, havia espaço para mais um. E obrigado por tu me fazeres essa pergunta, porque eu fui lendo que a assessoria do Dudu passou a informação de que o treinador tinha mentido. Eu vou voltar a repetir aquilo que eu disse no dia do jogo. Foi uma semana onde falei muito com ele, se ele estava preparado para este jogo. Vasco, se lembrarem, foi contra o Vasco que ele se lesionou, o primeiro jogo contra o Vasco. Como eu fui dizendo, para os inteligentes que entendem, há ali um lado emocional muito forte. E no dia do jogo, e esta é a única verdade, e quem fugir disto está a mentir, o Dudu veio falar comigo e pediu-me para não jogar. E eu pedi-lhe a ele: Dudu, eu quero que tu venhas connosco e que ajudes da forma que puderes no banco e no balneário. E o Dudu disse-me: professor, mas durante o jogo vão cantar o meu nome. Eu disse-lhe: Dudu, eu vou-te dizer uma coisa, eu não faço equipas para a torcida, eu faço equipas para ganharmos jogos, para dar alegria à torcida. Estou dentro, estou preparado. Foi isto que ele me disse. Esta foi a conversa que nós tivemos. Tivemos uma conversa ontem, onde o Dudu veio falar comigo e disse: professor, estou aqui e estou disponível para o jogo. Como vocês leram, e muito bem, um comunicado muito claro do clube, o Departamento de Futebol entendeu, em função de toda esta, vocês quiserem, novela, história, preservar o jogador e esperar que isto se resolvesse. É a única questão. E deixa-me acrescentar, porque é isso que me interessa a mim. A Presidente já foi muito clara naquilo que disse, e o mais importante, o Abel tem uma má relação com o Dudu, isso é mentira. O Dudu, até a lesão com o Abel, se não foi o jogador que mais jogou, foi um dos jogadores que mais jogou. Mas está seguro entre os 2, 3 primeiros. Para não dizer que foi o que jogou mais. Aliás, eu até acho que em 2022 foi o jogador que mais jogou.
quando teve uma época completa comigo. Eu vou dizer coisas que não devia, mas que é para as pessoas ficar bem claro. Só fui à casa de um jogador a churrasco. De um. Foi o do Dudu. Eu tenho uma ótima relação com o Dudu, como tenho com todos os jogadores do Palmeiras. E do Dudu, o que peço ao Dudu é o que peço a todos os outros. Viram este golo que fez o Estevão? Vocês vão-me vibrar com o golo. Eu não vibrei com o golo. Ou vibrei, minto se não disser isso. Viram quem é que recuperou a bola e como é que ele recuperou a bola? Isso é imagem de marca do meu Palmeiras. E quem não fizer isto não joga. Seja ele quem for. E o Estevão chegou ali, recuperou a bola e espetou com ela. É isto que nós queremos ver em todos os jogadores. E, portanto, para fechar esse assunto, a relação que eu tenho com ele é uma relação franca, é uma relação séria, uma relação profissional e honesta. E quem disser o contrário é porque tem outras intenções por trás. Há de interessar a alguém dizer publicamente que o Abel e o Dudu não têm boa relação. Há de interessar a alguém. E para fechar este assunto, quero dizer o seguinte. Quem gera a carreira do jogador é o seu agente e ele, não sou eu. Quem dirige o clube é a nossa presidente e o Barros. E quem treina a equipa, o elenco, sou eu. Isto é muito claro entre todos nós. E, portanto, vocês já viram os nossos jogadores a mandar mensagens para o Dudu, tem contrato até 2025, renovou o ano passado, melhorou as suas condições contratuais. Como eu lhe disse na conversa particular, o que é que eu quero e o que é que eu espero dele é que ele recupere, que entre e que faça aquilo que ele sabe fazer, que nos mostrou. Rendimento, golos e assistências. É isso que eu e todos os torcedores esperam de um jogador como o Dudu. Portanto, tudo o que se falar à volta disso, e essa novela, é assim, eu não pago pato para ninguém. Essa novela nem sou ator principal, nem sou ator figurante, nem sou ator principal, nem sou secundário, nem figurante. Essa novela, eu estava na minha nauzinha, naquela nau, a tapar os buracos, a ajustar as velas, como tu disseste, e de repente virem para trás, malta, bem tempestade, ajustem. Foi o que nós fizemos. E com todas as tempestades, os meus jogadores fazem isto. Seja onde for, seja contra quem for, jogue quem jogar, jogamos para ganhar. E vou voltar a referir, a maior estrela que o Palmeiras tem são duas. Periquito e o Porco. São os únicos, que já disse isto, são os únicos que não são substituíveis. Os únicos. O resto, meus amigos, o clube fica e todos nós vamos passar e aplaudir este grande clube que é o Palmeiras. Está bem? Boa noite, Abel. João Quer do Verdazo. Você chamou agora a atenção por uma característica que você cobra muito dos seus jogadores, que é de correr muito, de buscar a bola no ataque. E eu queria chamar a atenção para um jogador que se destacou muito no início do ano, foi o artilheiro do Palmeiras no Campeonato Paulista, um dos melhores jogadores. E agora, depois da saída do Endrick, o Flaco teve pouquíssimos minutos contra o Vasco. Hoje ele entra no final e consegue deixar o gol dele. Como que você projeta a sequência dele na temporada como um jogador que integra aí o seu elenco? É um dos nossos avançados, juntamente com o Rony. Se tu te lembrares, ele teve uma lesão e teve que sair por uma lesão. E depois jogou primeiro o Rony, teve muito bem no último jogo, teve muito bem no jogo com o Criciúma. Eu lanço-vos um desafio. Vocês sabem onde é que começou o lance que deu o escanteio do golo da vitória? Eu desafio-te a ti a veres onde começa o lance que dá o escanteio que vai dar a vitória. Quem é que vai lá, quem é que recupera, quem é que leva para a frente. Pronto. Agora, eu adoro os dois. Adoro o Lopes, que jogando 5 minutos, ou 20, ou 50, entra e joga e faz. E deixem-me também dizer-vos outra coisa, com todo o respeito. Uma coisa é o Paulistão. Os adversários não são iguais. Certo? E vocês já viram a vontade que os adversários jogam contra o Palmeiras, certo? Já viram como é que o Santos jogou contra o Palmeiras, não viram? E já viram como é que está o Santos agora, não viram? Pronto. É isto que eu tento vos dizer. As equipas contra o Palmeiras metem a faca nos dentes e vão dar o melhor. E nós temos que fazer igual.
Se nós corrermos tanto como o nosso adversário, a minha equipa tem muita qualidade, individual e coletiva. E eu esses dois, portanto, eu não posso só falar do Lopes se não falar também do Rony, que são os nossos dois centroavantes, né? São exatamente, estás a ver como chegaste lá, quero um jogo mais de profundidade, tenho o Rony, quero um jogo mais de aproximação e de cabeça, tenho o Lopes, e tenho um que, para o mal dos meus pecados, hoje se lesionou, que é o Lázaro, que estava-me a dar coisas que a equipa estava a precisar, e infelizmente hoje lesionou-se. Isso foi o mais negativo hoje do jogo, foi perder um jogador que me estava a fazer a ligação do meio campo e para o ataque, a chegar à área, mas é o que é, vamos procurar outras soluções, como te disse, outro marinheiro vai ter que pegar na vela e remar no remo e ajudar a remar. Abel, boa noite. Dina Almeida, do canal Afonso Alberto, BH Esportes. Abel, eu queria saber de você como você tem tratado toda a renovação do elenco do Palmeiras depois de tantos anos comandando essa equipe. Queres mesmo saber? Com amor, carinho e responsabilidade. E eu fico muito triste quando dizem que o meu relacionamento com os jogadores é ruim, porque essa é a base de tudo. Se quando quiserem perguntar qual é a base do meu trabalho, a base onde tudo começa é no relacionamento. É no relacionamento. Por isso fico triste quando vejo mentiras estampadas, ou então, porque vocês sabem também como eu, deve interessar a alguém dar esse tipo de notícias. É como te disse, com muito amor e carinho e com muita responsabilidade. E eu hoje, quando vi o Fabinho entrar no jogo, vou-vos dizer o que é que eu lhe disse no final. Quando vejo o Fabinho entrar no jogo, a fazer aquelas duas recuperações, a correr para trás, a roubar, eu digo, eu não vou buscar ninguém. Eu não sei se é contigo que eu vou ganhar ou não, mas é contigo que eu quero ao meu lado. Não sei se é contigo, é com jogadores assim como ele, com vontade. Como já te disse, a estrela é a equipa, é para a equipa que nós jogamos, e eu gosto desses jogadores. Quando tu precisas, eles entram e dão a vida. E eu falo do Fabinho porque aqui toda a gente olha só, tem que driblar, tem que fintar, tem que correr, tem que fazer tudo. Tem que driblar, tem o golo do Estevão. As pessoas perguntam-me, mas porquê é que tu disseste que ele fazia coisas diferentes daquilo que já viste? O golo que ele fez, já outros aqui o fizeram. Agora, roubar a bola como ele roubou para fazer o golo, poucos o fazem. E é isso que eu não cobro, eu cobro de todos os jogadores a mesma coisa. Que idade é que ele tem? 17? É o que eu cobro dele. Ele no final estava todo contente. Sabes onde é que começou o teu golo espetacular? Lá foi na recuperação de bola. Então, para fazer golos é preciso recuperar a bola. Portanto, é isto. É com amor, carinho e muita responsabilidade. Abel, olá. Parabéns pela vitória. Obrigado. Fala e pode fute. Abel, em todos os veículos de comunicação saíram meio dessa novela do Dudu, que integrantes de uma organizada tinham conversado com o jogador nessa possível saída dele. Na sua visão, que a gente vê seu perfil como gestor até de pessoas, que você enxerga isso de integrante de organizado conversar diretamente com o atleta? Você acha que pode interferir na carreira, em alguma decisão, até mesmo dentro de campo com o jogador? Você acha isso correto? Não, a vida pessoal, o jogador, eu vou ver se eu me consigo explicar com vocês. Quando os jogadores saem da porta do CT para fora, eles são livres de fazer o que quiser. Vivemos em democracia, em liberdade, cada um faz aquilo que quiser. Eu só cobro do CT para dentro. Como é que treina, o que é que tem que fazer, a todos. A vida particular deles, não sou eu que decido. Como eu te disse, eu sou treinador, quem gere a gestão de carreira dos jogadores é do agente, a gestão do clube são dos presidentes, e o técnico treina e ajuda os jogadores a serem cada vez melhores. Essa é a minha função. E o que o Dudu, essa é só a minha única preocupação. 9 meses de recuperação, a ajudá-lo da forma que eu podia, ainda agora com conversas para dizer, Dudu, como é que te sentes? Essa é a minha função, para que ele volte àquilo que nós queremos dele. É rendimento, é fazer golos, é fazer assistências, é defender, é atacar, né? Já para não falar dos títulos que ganhamos juntos, é só olhar os números.
Quando quiserem, olhem para os números e vejam quantidade de jogos que jogou, tudo, títulos, para depois não virem arranjar histórias. Eu não jogo contra nenhum jogador do Palmeiras, a não ser que hajam ali, se fizermos o rachão, aí meu amigo, eu quero ganhar, como vocês veem às vezes aqueles jogos que eu faço com eles, quando dá o rachão. Agora, eu não jogo contra os jogadores do Palmeiras, eles são meus jogadores, e eu dependo deles, todos eles precisam do meu amor e o meu carinho e a minha atenção. Agora eles sabem, todos, por regras da FIFA, só podem jogar 11 e entrar 5. E para o mal dos meus pecados, em agosto de 2023 fiquei sem menos uma opção, que foi a lesão do Dudu. Há 9 meses que ando a jogar sem o Dudu. Portanto, ele, como te disse, como a nossa Presidente falou, ele tem contrato até 2025 e o meu desejo é que rapidamente ele possa fazer assistências, golos, atacar, defender, que é o que todos nós esperamos de um jogador do nível dele. Boa noite, Abel. Muito bem, voltando aí o Dudu, né, no Instagram. Foram dias intensos, bem angustiantes, resolvi me pronunciar somente após pensar muito e conversar bastante com minha família. Realmente, recebi uma proposta muito boa e fiquei balançado. Talvez eu nunca mais receba uma oportunidade como essa. Tenho 32 anos e me ofereceram 4 anos de contrato, no caso, o Cruzeiro. O Cruzeiro é um clube que tem um enorme carinho e agradeço demais pelo reconhecimento, mas sinto que neste momento ainda não é a hora de sair e de encerrar o meu ciclo no Palmeiras. Sinto que posso seguir construindo a minha história aqui. Foram dias muito tristes e difíceis. Sofri duras críticas, mas eu sei o que está no meu coração e o quanto respeito essa instituição. Mas vai ter que voltar e marcar igual fez o Estevão, né, Calçade? Olha só, a nota do Cruzeiro aí, ó. A nota do Cruzeiro tem cutucada. Mediante os fatos que se tornaram públicos nos últimos dias, após o anúncio do acordo entre Cruzeiro, Palmeiras e Dudu, o Clube Celeste se dirige à sua torcida para informar que retirou oficialmente a proposta ao atacante e à equipe paulista. O Cruzeiro encara esse assunto como encerrado, pois tem a obrigação de contar em seu elenco com atletas de palavra, compromissados, leais e que, em letras garrafais, verdadeiramente queiram estar no Cruzeiro. E sobrou a cutucada. Foi... Assim, eu vou dizer como eu vejo a situação. A Leila deu uma entrevista hoje, foi muito clara. Por ela o negócio está feito. E ela pensa, a gente tem que entender como é que funciona a cabeça da Leila. Ela é uma empresária de muito sucesso. É raro ter no Brasil, assim, às vezes acontece, mas um presidente ou uma presidente de clube que tem tanto dinheiro que não precisam do clube, mas o clube dá notoriedade. A Leila não é uma presidente que veio da arquibancada. A vida dela não é a vida de torcedor, não é a vida emocional, que é aquela coisa do torcedor que vira presidente e aí faz qualquer coisa quando vira presidente. A Leila, ela é uma empresária e dirige o Palmeiras assim. E esse acho que é o ponto alto dela. Ela dirige o Palmeiras como se estivesse dirigindo a empresa dela. Sabe o que eu interpretando o que aconteceu? Ela olhou e pensou, 1 ano e meio de contrato. É o maior salário do Palmeiras. Então ela tem 1 ano. Se ele saísse agora, era 1 ano e meio que ela não precisa pagar. E é o maior salário do clube. Mas o dinheiro que ela vai receber do Cruzeiro. Se fizer as contas, isso chega quase a 60 milhões de reais. Isso. A Leila pensou o seguinte, peraí, esse é uma saída que vale 60 milhões de reais por um jogador de 32 anos. Não é a faixa de idade que normalmente atua no Palmeiras. E o treinador falou ali a palavra mágica dele. Quem não corre, não joga. Esse recado foi o maior recado que ele deu na coletiva para o Dudu. Tem que correr e jogar de uma área a outra. Tem que esperar a parte física para ver se ele consegue fazer isso também. Agora, ele está voltando de uma contusão gravíssima e que nós não sabemos como ele vai voltar. O lado do Palmeiras pensou, puxa, é um baita de um negócio. Topo. Tá feito, hein? Não vai desistir. Foi mais ou menos o que ela fez hoje. Não desista, eu topei. E agora o Dudu ficou. Então o Dudu, ele tinha um clube e tinha outro que estava querendo. Agora um já cutucou e ficou mal nesse aqui. Sabe o que eu gostei, Calçade? Que é o Palmeiras é o time dele. Eu concordo muito com a entrevista dela. Eu acho que o Dudu pode ser útil ao Palmeiras. Acho que o Dudu, de repente, até
atinge seu melhor nível de novo, do mesmo jeito que a gente não sabe o que aconteceu na discussão do Hulk ali hoje, que deu a expulsão, a gente também não sabe. A gente não vê treino, como vai ser a recuperação dele, que nível ele vai jogar. Talvez nem ele mesmo saiba se pode ser um jogador ainda melhor do que foi antes, ou no mesmo nível. Não dá para dizer. A única coisa, eu acho que é uma coisa que faz muito mal ao futebol brasileiro e que a Leila, junto com tudo que o Palmeiras tem feito desde o Paulo Nobre, e aí tem também a ver com o Gagliotti, muito, colocou o clube no seu devido lugar. Porque o Palmeiras é um time que paga em dia, que recupera seus jogadores de maneira exemplar, que tem uma base muito forte, que tem uma das melhores estruturas possíveis, que disputa todos os títulos. E tem um time forte sem o Dudu. Ele pode ser melhor que o Dudu? Pode. Pode ter o Dudu como uma opção de elenco? Também pode. Pode aumentar a chance do Palmeiras ser campeão? Pode. Mas o clube não pode se curvar aos jogadores. Isso a gente vê toda hora acontecendo no futebol brasileiro, os clubes se curvando aos seus ídolos, aos jogadores que nem são ídolos, a supostos ídolos porque vieram de fora renomados. Eu acho que a Leila administrou o Palmeiras, do ponto de vista futebolístico, não estou falando nem do empresarial, concordo com o Calçade, tá? Do jeito que os clubes têm que se colocar. Mas para fazer isso, você precisa oferecer para o jogador o que o Palmeiras oferece. E ele oferece para todos os jogadores do elenco. Então, Dudu agora está no lugar dele. Dudu é um ídolo histórico do Palmeiras. Se o Dudu fosse embora, ele continuaria sendo, porque eu sei como as coisas funcionam. Vem a raiva, aquela coisa tal, depois passa. Você vai contar a história do Palmeiras, você vai contar a história da recuperação do clube, do Campeonato Brasileiro, de uma Libertadores que ele ganhou, de todos os gols que ele fez, de como ele foi por time do Filipão para ganhar o Campeonato Brasileiro. Isso não se tira do Dudu. Não se tira do Dudu. Agora, ele é um jogador de uma coisa muito maior que é o Palmeiras. Sim. E eu acho que essa situação, as coisas ficaram bem colocadas para o Dudu e para todos os outros jogadores do elenco. Não é só para o Dudu. Ali o Palmeiras se posicionou quando a Leila fez isso. Sim. Eu acho assim, bom, primeiro que toda a novela, todo esse imbróglio, obviamente traz prejuízos para todo mundo, né? O Palmeiras que se vê numa situação de uma turbulência que era inesperada e desnecessária, e foi uma turbulência pesada, e a gente vê que ela vai continuar por algum tempo, né? Não acho que o Palmeiras tenha errado institucionalmente em absolutamente nada, mas tem um prejuízo. Prejuízo para o Cruzeiro, que anunciou um jogador, e não adianta dizer, anunciou o acordo. Cara, a hora que você põe, Dudu está de volta, tem acordo para voltar com a foto dele, tá, anunciou um jogador antes da hora. Tem feito isso. Tem feito isso, não é a primeira vez, é verdade, com o Caio Jorge aconteceu. Ele já vai... Eu acho discutível. Tem um perigo, essa a gente viu agora. Claro. Exato. Aí, enfim, você tem um prejuízo institucional ali. E para o Dudu nem se fale, né? Claro, o cara é um ídolo, absolutamente, unanimidade em relação à idolatria tal. Por mais que a gente até esteja vendo nesse momento, talvez a maior parte da torcida já ao lado do Dudu, sim, não é mais 100%, não é mais uma unanimidade, ele vai ter que dar uma remada para recuperar esse... Golzinhos e clássicos e mata-mata. Até acho que no futebol brasileiro essas coisas são muito rápidas para você fazer todo mundo esquecer. Sobre a entrevista da Leila, me parece que ela é fundamentada, ela é lógica, ela tem todos estes aspectos que o Birner citou, mas tem uma coisa, quando você dá uma entrevista como essa, você tem que considerar as duas possibilidades. Sim. Porque, na visão de muita gente, a entrevista foi dada para forçar um pouco a saída do Dudu, para dizer... Eu vejo dessa maneira, não volta atrás não. Exato. Eu também vejo dessa maneira. Só que assim, porque ela sabia, né, Jean, que poderia dar errado nesse momento. Ela sabia, então ela usou mais um argumento dele dizer, bom, pera lá, a diretoria não quer que eu fique. Exatamente. Né? E vamos ver se isso vai ser suficiente para ele decidir sair de vez. Só que não foi o suficiente. Aí eu tento parar para pensar. Primeiro, ela tinha que considerar a possibilidade do Dudu dizer, não, eu vou ficar, eu tenho um contrato, eu quero ficar, mudei de ideia. Assim como outros jogadores já mudaram de ideia no Palmeiras e até o próprio técnico já mudou de ideia no Palmeiras. É bom lembrar disso também. Não é o primeiro não é o primeiro caso em que isso acontece no Palmeiras. Será que ela estava imaginando isso? Como vai ser agora essa relação da diretoria? Tem alguma influência ou não no aspecto agora, pro treinador, ela não falou, não, você assinou lá, isso, agora então, você vai. Mas eu acho, ficou bem, aí tentando ver, Calçade, qual é a principal consequência dessa entrevista da Leila? Que não foi talvez o que ela queria. Pro ambiente ali. Pro ambiente. Eu acho que a consequência da entrevista da Leila é dar uma carta branca pro Abel utilizar ou não utilizar o Dudu da maneira como ele bem entender. Muito positiva internamente. Então, nesse aspecto, acaba sendo até positivo, porque assim, agora o Dudu sabe que ele pisou na bola, que ele vai ter que remar, que
se o Abel deixar ele no banco 1, 2, 3 jogos, ele vai ter que aceitar e esperar a oportunidade. E que vai ter que correr muito. Para ser jogado. Correr muito. Então, assim, talvez até tenha esse aspecto positivo da mobilização do jogador. E do jogador também entender que não é mais a primadona, a grande estrela e tudo mais, porque isso já tinha uma mudança no momento em que ele chegou. Eu tentei só, para encerrar, Calçade, saber do elenco, né? Entender a questão do elenco, conversando com gente que muito próxima mesmo dos jogadores, que conhece os jogadores, conhece o Dudu e tal, e o que eu ouvi olha, isso acho que absolutamente não vai ser um problema. Mas se ele não gostava do status que ele tinha no Palmeiras, que o Dudu... Quem? O Dudu. O Dudu é do Palmeiras antigo, pré-Abel. O Dudu acho que se sente um pouco, sim, por tantos anos, não dono do Palmeiras, mas ele vem de um Palmeiras... E aí passa a existir um outro Palmeiras com o Abel. Melhor que o anterior. Que ignora esse tempo de casa. Então, assim, se ele reclamava, se para ele não era o suficiente o amor que ele recebia do Abel, agora ele ele está numa situação que é inferior àquela de quando ele buscou a saída. Porque o clube está mais forte. Se esperava algum privilégio ou uma pressão maior para que ele jogasse e tal, eu acho que assim... Ele zerou isso aí. Essa pressão talvez agora não venha nem mesmo da torcida. Claro que sempre depende de como as coisas estão andando ou não estão andando. Mas só para encerrar em relação ao elenco, o que eu ouvi os jogadores, primeiro, sabem que os caras gostam do Dudu, o Dudu não é um problema, e essa prática foi uma prática que a gente lembra, o Rony, o Veiga, o Gustavo Gomes, todos em algum momento quiseram sair. O Gustavo Gomes agiu de uma maneira exemplar. O Scarpa, o próprio Abel, que assina. E mudaram de ideia. Ou aceitaram a decisão da direção. Então, foi isso que eu ouvi também, que essa questão com o elenco especificamente não é um problema. Agora, eu acho que a tal da relação com o Abel, ou como o Abel poderá agir em relação ao Dudu, aí você tem uma mudança. Mas acho, como eu disse ontem, até falei no Linha de ontem, que para o Cruzeiro, do ponto de vista técnico, estritamente olhando para o campo e deixando de lado a coisa da grana, do negócio e tudo mais, para o Cruzeiro era melhor que ele fosse para o Cruzeiro, para o Palmeiras era melhor que ele ficasse no Palmeiras, porque é um jogador de um nível altíssimo, isso não se discute.